A notícia parecia ser sobre a troca de um CEO, mas na verdade era sobre uma coisa muito mais rara, sobre uma empresa gigantesca que não precisou correr para saber quem seria o próximo CEO. Em abril de 2026, a Apple anunciou que Tim Cook estava deixando o cargo de CEO e que o John Ternus iria assumir. O grande ponto é que o Ternus já trabalhava na Apple desde 2001 e era um provável sucessor à cadeira, assim como tantos outros. Sucessão não é um evento, sucessão é um sistema cultural. A Apple já tinha escolhido o próximo CEO dela há 18 anos atrás. E você, já escolheu o seu próximo CEO? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse aqui é o Dell Insights, o programa da Dell Consultoria, onde a gente divide com vocês insights sobre cultura organizacional, gestão, liderança. Estamos crescendo, nossa comunidade está aumentando. Obrigado pelo carinho de vocês e por todos os feedbacks. A gente até vai vir novidades aí pela frente aqui no Dell Insights com a participação de vocês. Então, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Ajuste o sininho para receber e se você puder curtir os nossos vídeos, caso você curta de verdade, né? Não esqueça de dar o joia, porque isso nos ajuda a espalhar o conteúdo e aumentar o nosso canal, que já tem mais de 10 mil inscritos, né? Quase 13. Então, muito obrigado. Bora lá para o nosso episódio de hoje. Em 2008, Steve Jobs com o Podone criaram a Apple University. Em uma matéria da CBS de 2014, muito curiosa, diziam que o objetivo da Apple University era ensinar para os alunos por que a Apple era a Apple. E interessante que tem uma aula icônica, né, que foi revelada nos bastidores, que eles apresentavam o que fazia da Apple a Apple. E eles usavam um slide demonstrando um controle remoto do Google TV com 78 botões e depois mostravam o controle remoto da Apple TV com apenas 3 botões. A essência e o design. Isso é ser Apple. Como pano de fundo também usavam a série de litografias do Picasso, do The Bull, explicando como que você tira a essência, essa série do Picasso de litografias, desenhando um touro, onde ele vai desde o desenho perfeito até, vai tirando a essência, até na fase final ter uma litografia com poucas linhas representando o The Bull, o touro. A lógica da essência da cultura por trás da Apple. A Apple University preparava desde 2008 até antes disso quem seriam os sucessores que manteriam a essência da empresa viva, da cultura da empresa viva. Agora, com a saída do Tim Cook e com a chegada do John, você vê claramente que a Apple já prepara o seu sucessor há mais de uma dezena de anos. E olha que curioso, isso é contraponto com o que acontece aqui no Brasil. Vamos relembrar o que acontece no Brasil. Sem dúvida, o Brasil tem melhorado em termos de governança, mas ainda em passos lentíssimos. Uma boa parte dos nossos clientes, e talvez você também que nos assiste, tem um problema muito sério quando se tange a sucessão, a preparar uma empresa que seja maior do que você, que sobreviva ao tempo, que crie legado, que gere equity, patrimônio para suas futuras gerações. A gente sempre esbarra nisso. Os dados do IBGC, os dados das empresas de capital aberto na bolsa dizem que a maior parte delas, mais da metade, não tem sistemas robustos de sucessão. E em última instância tem apenas uma lista de possíveis candidatos. Mas olha só que diferença. Sucessão, no caso da Apple, é um sistema que produz pessoas para suceder a companhia. Não os modelos bem simplistas que a gente usa no Brasil, quando usa ainda. E o grande ponto é que empresas que têm sistemas de sucessão forte, normalmente são baseadas em empresas que têm cultura forte. Quando você implementa projetos de cultura, você está preparando a sua empresa, assim como é o caso da Apple e de tantas outras, para fazer com que a sua empresa dure ao longo do tempo e tenha pessoas preparadas aos montes para assumir cadeiras executivas, cadeiras de especialistas, cadeiras cruciais nessa organização. E mais uma vez a gente está falando sobre isso porque é importantíssimo. E quando a gente vê exemplos tão grandiosos como esse que eu
listei aqui, falei sobre o caso da Apple, de novo acende essa chama da gente falar sobre a preparação de empresas com sistemas de cultura que preparem a sucessão. Vou fazer algumas perguntas para você, vai ficar aí na tela para você fazer uma autoavaliação aí se a sua empresa está preparada, minimamente preparada para isso. Quem assume se você sair da sua empresa hoje? Essas pessoas que você pensou, elas estão prontas ou estão só disponíveis? Existe plano de emergência na sua empresa para o médio prazo, para desenvolvimento de pessoas, caso isso aconteça? E essas pessoas que você considera como possíveis sucessores, eles estão sendo testados em decisões reais que envolvem a cultura da sua empresa? Ou seja, se você não tiver aí, a tua empresa vai manter a essência dela porque a cultura está lá? A Apple vai continuar sendo a Apple à medida que novos e novos CEOs assumam essa empresa? Em última instância, a tua empresa tem um pipeline, um sistema de sucessão ou está contando com a sorte, com a esperança e com a intervenção divina? Bom, vamos terminar com dicas práticas para você que se interessou, se preocupou e se sentiu instigado com o tema. As grandes consultorias de gestão e governança, e nós também no que tange a cultura, recomendamos algumas coisas básicas. Primeiro, o seu plano de sucessão tem que fazer parte da cultura viva da sua empresa. E ele tem que fazer parte do projeto de desenvolvimento das pessoas. Você não precisa ter a Apple University, mas os teus programas de treinamento e desenvolvimento têm que estar focados em cultura organizacional. Do contrário, o teu RH vai ficar contratando treinamento e desenvolvimento de prateleira, você vai gastar um monte de dinheiro e não vai ter a entrega que você necessita. Inclusive, tem um tema do Dell Insights passado que eu falo sobre treinamento e desenvolvimento desperdiçado nas organizações quando ele não está atrelado à cultura. Segundo, o modelo de sucessão da sua empresa tem que ter um roteiro, um storytelling, uma história a ser contada para os futuros executivos e líderes da sua empresa. Eles têm que entender para onde a empresa está indo, qual é a essência dela. Eles têm que fazer parte da história. E aqui que é tão bela essa história da Apple, mas nós temos casos interessantíssimos no Brasil também, como é o caso da VEG, uma estrutura fortíssima, uma cultura pujante, com mapeamento de sucessores, alcançando o mundo e outras tantas que a gente tem para falar. E terceiro ponto, sucessão tem que estar na sua agenda. Seja você fundador dessa empresa, sócio dela ou o presidente. Pessoas preocupadas com equity, geração, legado, futuro, têm na sua agenda sucessão. E antes disso, cultura, porque é a cultura que vai formar o teu legado e a tua história, a tua essência, que vai ser o pano de fundo para a sucessão, para esse plano de sucessão. Então, sucessão não é um caso de RH. O RH operacionaliza, mas sucessão está na tua agenda. Sucessão não é uma continuidade operacional. Sucessão é um sistema cultural vivo dentro de uma empresa. E sucessão é preservação de valor ao longo do tempo. O John Ternos estava na Apple desde 2001. Foi alçado a executivo em 2022. E assume como CEO em 2026. O Rancharan, recentemente, professor de algumas universidades corporativas, falou sobre como as empresas que têm planos sucessórios vivos em termos de cultura têm não só um sucessor preparado, tem dezenas de sucessores aptos a sentarem em cadeiras estratégias e executivas. E nós aqui ainda brigando para ver quem vai ser o próximo filho a fazer parte da empresa. Não se trata de deixar o seu filho como sucessor, mas de preparar herdeiros capacitados. Em última instância, preparar a sua empresa para que ela seja longeva, tenha um legado, uma cultura e uma essência que dure o tempo. Antes de terminar falando sobre tradição, eu não sei se você sabe, mas existem no planeta empresas que têm mais de 1000 anos de existência. Adivinha onde a maior parte delas está? No Japão, porque o Japão é extremamente coletivista. As nossas culturas individualistas jogam contra a gente. Nós precisamos ter culturas fortes no Brasil. E se você não sabe como fazer isso, mas tem vontade, tem desejo, e essa é teu plano, entre em contato conosco. Nós somos a Dell Consultoria, nós somos a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil. Temos feito trabalhos sensacionais preparando a cultura da sua empresa para a sucessão. Se esse é o seu caso,
a gente está aqui para te ajudar. Esse foi o Dell Insights de hoje, espero que tenha sido provocador para você, CEO e empresário, para que a gente mude a história do Brasil no que tange a governança e sucessão. Um grande abraço, eu te vejo no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.